Olá, sejam bem-vindos ao Lar Holístico. Eu sou a Cris e hoje vou fazer uma leitura coletiva e intuitiva para os meus queridos piscianos. É uma leitura temporal, o momento que você chegou aqui é o momento exato. A espiritualidade não erra endereço e também não há coincidências no universo, tá bom? Lembre-se que é uma leitura coletiva, não é sempre que vai ressoar contigo, certo? Vamos lá, meus queridos, a leitura está entrando um pouquinho atrasada essa semana, mas ainda é tempo de trazer uma mensagem, né? Vamos lá, peixes, o que nós temos aqui? Renda-se ao poder divino, uma lua cheia. E aqui, deixa eu ver o que temos no fundo do maço. Olha, uma lua cheia também, em peixes. Equilibre a espiritualidade e a realidade. E aqui é como se, enfim, tivesse aqui uma questão bem, uma sensibilidade, um emocional aqui bem sensível, né? E aquele negócio, né, de tentar equilibrar tanto o que será que é a realidade nessa história e o que é a ilusão, o que eu tô aqui fantasiando, achando que as coisas podem acontecer e não vão. E, de certa forma, essas duas energias, elas trazem uma questão de sensibilidade muito forte. Então, quanto mais tu te conectar com o teu divino, né, com a tua espiritualidade, mais tu vai conseguir perceber qual é o caminho para o equilíbrio, né? Vamos entender melhor aqui, vamos tirar o tarô, vamos ver aqui o que essa mensagem está nos trazendo, né, peixes? Deixa seu like, tá? Se inscreva no canal, importante a sua contribuição aqui, sempre é muito importante, certo? Obrigado por todos vocês que estão sempre aqui me ajudando, né? Colaborando com o canal. Muito obrigado por todos vocês aqui. E vamos lá. Peixes, meus queridos, o que nós temos aqui hoje? O Hierofante. O que a gente está falando? Pagenzinho de paus, o Rei de espadas. O que mais que a gente tem para peixes? Opa, muitas cartas, eu não vou nem aceitar. Peixes, o que a gente tem mais? Preciso entender do que a gente está falando aqui, né? Duas cartas da corte, mais uma. Vamos entender isso aqui. A lua no fundo do maço, o sol, a torre e o 10 de ouros. Aqui, eu não sei se vocês estão passando por algum problema burocrático na justiça ou documental em relação a contratos, algumas coisas nesse sentido, tá? Que talvez aqui tu passou aqui por alguma, não sei, tu ia tomar alguma atitude aqui meio que indevida, meio no impulso, sem muita base, sabe? E aí acontece aqui, eu tenho alguma coisa relacionada a patrimônio aqui. Eu não sei o que pode ser, mas aqui eu vejo que existe um entendimento ou uma informação, uma claridade, um entendimento sobre alguma coisa. Pode ser uma questão contratual que se desfaz, tá? Porque tu percebe que alguma coisa de repente que estava embaixo, oculto, que tu não estava percebendo, juros abusivos, cláusulas que não estavam bem claras, cláusulas que poderiam te trazer algum problema no futuro, alguma perda, alguma coisa nesse sentido. E aqui eu não sei se algumas pessoas entram na justiça procurando aqui realmente profissionais na área para se tu tá passando aí por exemplo, se tu vai assinar um contrato, por exemplo, o ideal é que o tarô vem dizendo que o ideal é que tu te aconselhe antes com um profissional, não agir por impulso, se tu não tomou nenhuma decisão ainda, tá?
Porque tem alguma coisa aqui que vai ser revelada, que vai ser mostrada, que talvez não vai ser tão bom assim. Então, aqui vem muito uma precaução, tá? Tá relacionada a patrimônio, tá relacionada a dinheiro, tá? De repente aí também alguma questão familiar, né? Por alguma coisa que aconteceu, não sei, como é que fala? Um inventário, alguma coisa nesse sentido, né? Que tá dando aqui alguns conflitos, algumas desestruturas na família, algumas coisas sendo reveladas que não estavam sendo reveladas. Eu vejo aqui que existe isso, tá? O ideal, que para quem tá passando por isso, é que procure aqui os seus direitos e também, principalmente, procure o conselho ou a orientação de algum profissional da área e não entre em não tenha nenhuma atitude impulsiva aqui, tá? Nitidamente dá para ver isso aqui. Agora, como uma outra mensagem, eu poderia dizer aqui que existe uma contratação, tá? De uma empresa, ou tu entrando numa empresa, tu assinando um contrato, alguma coisa nesse sentido, tá? Que vem aqui muito por reconhecimento, por teu mérito, alguma coisa aí que estava já sendo esperada, tá? E vem trazendo um equilíbrio, tá? Eu sei que talvez as coisas não estão tão fáceis assim aí, porque tem essa questão da torre, e se existir aqui um novo ciclo, um novo começo aqui, onde tu pode ser contratado, porque dá para ver que existe uma contratação, existe alguma coisa aqui contratual, vai ser positivo de alguma forma, tá? Para peixes. Deixa eu ver aqui o que mais que a gente tá falando, porque ficou meio faltando algumas coisas aqui. E assim, gente, tomar bastante cuidado, tá? Para que tu não coloque aí dinheiro, patrimônio em risco, tá? Então, realmente ter aqui estratégia, ter a clareza mental do que tu tá fazendo, tá? Tem aqui documentações também de intercâmbio aqui para algumas pessoas, talvez aqui tu tendo um pouco de dificuldade com a documentação, tá? Muito em função do dinheiro, né, da comprovação de renda, alguma coisa nesse sentido. Alguma coisa aparece aqui que pode trazer um pouco muito de desconforto, mas aqui aqui o tarô fala que não é para te desistir do teu sonho, não é para te desistir do teu projeto, não é para desistir de nada do que tu tá fazendo, só precisa aqui tomar um certo cuidado na função de documentação mesmo, tá? O que mais que a gente tem aqui? Para peixes, ó, muitas cartas, né, gente? Nem tem como aceitar tudo isso. Vamos devagar aqui. O que mais que a gente tem para peixes aqui? Ó, 10 de paus, tá? Dá para ver que é um processo lento, ó. Aqui, ele tá aqui também, ó. Então dá para ver que existe um processo que já tá um tempo aí se arrastando. Eu não sei se é um acordo, uma negociação, um contrato, até alguma coisa na justiça aqui para algumas pessoas, tá? Em relação à herança, né, 6 de copas aqui, falando realmente, tá envolvendo sonhos, né, então, por exemplo, se for uma viagem, alguma coisa assim, tá envolvendo sonhos, ou esse dinheiro, essa resolução desse documento aqui, ele te levaria a um sonho, né, a conclusão de um sonho, então seria uma ponte para isso. Então existe um desgaste aqui, existe um peso aqui nessa história. Vamos ver se isso aqui vai se resolver, né? Acredito que sim, tá? Aí, o que mais que a gente tem para peixes? Olha aí, eu sabia, né? O Cavaleiro de Paus, vem aqui movimentos, tá? Tem movimento, tem aqui coisas acontecendo que podem sim ser bem favoráveis para ti. 9 de copas, trazendo a realização desse sonho, então, a satisfação emocional, né, o bem viver. Tá sendo desgastante aqui? Tá.
bastante. Pode ter, inclusive, aqui, de repente, até irmãos envolvidos, alguma coisa nesse sentido. O que eu vejo é que tu tá esperando que alguma coisa se resolva, tá, em relação a esses documentos, para que tu saia de uma certa estagnação e tu abandone um estado que tu tá hoje, que não é bom para ti. Então, o 6 de espadas e o pendurado, falando, ó, eu quero sair desse lugar, eu quero me deslocar, não dá mais para eu ficar aqui nesse lugar. Ou convivendo com essas pessoas, ou aqui passando por esse estresse, por esse cansaço, por algumas responsabilidades, de repente, que tu assumiu, familiares, ou com, enfim, com qualquer coisa que tá te sobrecarregando, ou essa situação em si está te sobrecarregando. Mas eu vejo, ó, o 6 de paus, eu vejo que vocês conseguem aqui a vitória, vocês conseguem triunfar em relação a essa história. Então, basicamente, as coisas começam a se movimentar, o que estava parado começa a ganhar força, começa a ganhar movimento, talvez tu enxerga até uma situação por um outro ângulo para que tu tome uma atitude aqui, para que tu consiga realmente finalizar isso, tá? O 9 de copas dizendo, né, com 6 de espadas, ó, essa situação ela não vai permanecer por muito tempo, esse desgaste, esse estresse. Então, se cerque de pessoas que podem te ajudar, pessoas que podem te orientar aqui, principalmente burocraticamente, tá? Porque tu vai conseguir aqui resolver isso da melhor forma possível e ter vitória, triunfos no que tu tá desejando. Muito vai desembocar aqui numa realização de um sonho. Por exemplo, eu quero viajar, eu quero comprar uma casa, eu quero comprar um carro, eu quero pagar minhas dívidas, enfim, o que for. Eu vejo que essa situação, ela te tira de um mal, ela te tira de uma fase difícil da tua vida. E ela te leva para um respiro, ela te leva para um lugar onde tu pode ficar mais tranquilo, mais tranquila. Então, se tu tá passando por isso, veja o que tu precisa fazer para realmente aqui se certificar, né, de profissionais que podem te auxiliar, porque tem algumas coisas que podem estar ocultas, que vão ser reveladas, que vão ser mostradas para ti, e a partir disso, tu consegue aqui movimentar essa história a teu favor, tá? Tá bem direto esse jogo, né? Vamos ver aqui o que mais. Bom, se tu gostou dessa leitura, deixa teu like, tá? Te inscreva no canal, é importante a tua contribuição aqui. Se tu quiser leituras particulares comigo, aqui na descrição há um link onde tu fala diretamente comigo. Será um prazer te conhecer, te atender, tá bom? Pode me chamar. Vamos lá, peixes. O que mais a gente tem aqui para peixes? Rei de copas. Eu vejo que as coisas começam a ficar bem mais tranquilas, tá? Tu começa aqui 9 de copas novamente, tu vai conseguir realizar o que tá no teu coração, pode ficar tranquilo, tá? Tu consegue aqui realizar um sonho, uma conquista, algo que venha te trazendo uma tranquilidade. Então, realmente, a conclusão disso é muito favorável para ti, tá? A lua. Então, justamente, sabe, tá muito forte uma questão emocional aqui. A lua, novamente, nós temos 2 luas cheias também, né, aqui na mesa, né, falando, né, renda-se ao poder divino, porque às vezes a gente tenta manter o controle de uma coisa que a gente nem tem controle, e isso faz com que a gente fique com as emoções um pouco mais afloradas ou sensíveis, porque a gente tem coisas que a gente desperta tristeza, desperta insegurança, e a gente não consegue avançar. Só que daí, aqui vem, né, essa questão de equilibrar-se, e aqui é Imperatriz, né, dá para ver que isso desencadeia aí coisas prósperas para ti, abundantes, né, tu consegue te inserir nesse ambiente muito de abundância, e muito mais do que isso, tu consegue aqui te satisfazer emocionalmente, sabe, existe uma realização aqui que não é financeira, né, não é financeira, ela é totalmente emocional. A rainha de copas aqui pode estar relacionada a algumas questões, algumas pessoas estão relacionadas com documentos de mãe, tá? E se não for isso, pode ser alguma coisa relacionada a filhos, mas também é alguma coisa familiar que te traz aqui uma realização, uma tranquilidade no sentir, por causa disso, porque isso aqui tá muito pesado aqui para uma pessoa, tá?
Dá pra ver claramente isso. O que estava oculto começa a ser revelado. A lua, ela vem aqui para dizer assim, ó, falta só mais um pouquinho, tá? Aguenta firme aí, essa fase de neblina tá passando, tá? Tu vai conseguir enxergar coisas aqui que até agora tu não estava enxergando. Tá? Pode ter certeza disto. Olha, propósito de vida. E é justamente, eu vejo que a resolução disso te leva para um propósito, te leva para uma satisfação muito grande. E eu vejo que algumas pessoas conseguem, inclusive, realizar sonhos, colocar projetos prósperos, ser notados, ajudar pessoas, se nutrir, tá? É realmente uma energia muito abundante, só que tem que passar por um estágio aqui, um estágio final, na verdade. Dá pra ver que as coisas estão se encaminhando para o melhor e para o final, tá? Vamos ver aqui uma mensagem para peixes. Vamos lá. Você está rompendo, mediante seu autoconhecimento, as barreiras que limitam seu crescimento. Está se tornando cada vez mais consciente e será honrado por isso. Celebre sua evolução, pois cada ato de coragem de olhar para dentro de si o deixa cada vez mais forte. E por meio deste movimento que você está quebrando muitos ciclos repetitivos. Orgulho-me de cada passo seu e em breve estará recebendo em abundância tudo aquilo que está semeando nesta jornada. A tempestade está chegando ao fim. Realmente, dá para ver aqui que tem uma coisa aqui, um embaraço, tá? Mas isso vai passar. Podem ter certeza disso, tá bom, meus queridos? Eu desejo que vocês tenham gostado dessa leitura. Gratidão. Até o próximo vídeo.